E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós estamos alegres por Deus ter nos concedido esta oportunidade de podermos estar juntos, cantando, meditando na mensagem da hora. Uma mensagem que não é fácil para poder pregar. Uma mensagem que o mundo não quer. O mundo, quando nós falamos hoje, é o mundo religioso. Eles não querem essa mensagem. Uma mensagem que a primeira e segunda etapa do Irmão Brana também não quer. É uma mensagem que a terceira etapa também não quer. A terceira etapa pirata dessa mensagem também não quer. Porque o Irmão Brana sempre nos ensinou para ler a mensagem entre linhas, ouvir entre linhas. E assim foi a mensagem do profeta. Entre as linhas estava Deus, Deus estava ali entre linhas. E dentro da mensagem desse dia final, a mensagem não foi do pastor Osmar, a mensagem foi do sétimo anjo, confiada a ele para profetizar, repetir novamente. Por isso o pastor Osmar não foi um profeta vidente, ele foi um profeta para repetir, também. Foi um profeta. E são coisas que as pessoas confundem hoje. Elas escutam algo e interpretam totalmente diferente daquilo que eles têm ouvido. Eu tenho dito à igreja, nós temos que estar num estado espiritual para receber este arrebatamento. Nós não podemos viver uma vida intelectual, carnal, porque nós não vamos ser arrebatados para o rapto, para estar com o Senhor. Nós vamos estar com virginéssia, arrebatados para a tribulação. A virginéssia, ela se envolve em política, a virginéssia se envolve, ela não se preocupa com a revelação da mensagem desse dia. Ela não lê entre as linhas aquilo que João profetizou outra vez. E é um povo que, na verdade, deveria ser um povo responsável. Como São Mateus 25 diz que são tolas, então é um povo irresponsável.
porque nós trazemos em nossas mãos, no coração, uma responsabilidade para transmitir a mensagem da hora. Uma responsabilidade de, diante de Deus, responder por um povo, responder por aqueles que têm confiado. Você confia no seu pastor, disse Mombrana, entre a vida e a morte. Você confia nas suas palavras, você confia no seu ministério. Josué sabia que Moisés tinha uma chamada. O irmão Brana disse, Moisés estando certo ou errado, Josué sabia que ele tinha uma chamada. Eles nunca deixaram a ele, porque eles tinham a revelação de Moisés. Tendo revelação de Moisés, tinha a revelação de Deus. Tendo revelação do irmão Brana, tem revelação de Deus. Tendo revelação de João, tem revelação de Deus. Joel capítulo 1, versículo 4, e depois no mesmo livro, no capítulo 2, verso 25, o que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. O que ficou da largata, o pulgão o comeu. Joel 2, verso 25. Restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largata. O meu grande exército que enviei contra vós. Deus soberano, Todo-Poderoso, fala conosco através da sua palavra eterna. Abençoa os teus filhos, unja seus ouvidos para ouvir a tua palavra. Abençoa cada um através da internet. Também eles estão com necessidades, precisando de um toque do Senhor, de uma cura, de uma libertação. Precisando, o Senhor, se liberte de opressões, depressões, Alzheimer. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que cura a alma, o espírito e o corpo. O Senhor fale conosco aqui nesta noite e abençoa teus filhos que estão no trabalho, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, meus irmãos? Às vezes o culto não é para todos. A gente vê na internet, às vezes nem todos entram na internet. Às vezes Deus quer falar algo para nós, como o que ele falou com a samaritana, só João escreveu. Nenhum apóstolo escreveu a história da samaritana. Todos eles foram comprar pão na cidade. E Jesus encontrou aquela mulher. Ele sabia daquele encontro, ele tinha uma mensagem para ela, era uma semente. Deus não estava olhando quantos maridos ela tinha tido, problema de casamento dela. Ele estava em busca da semente, não era do problema dela. Porque às vezes as pessoas estão atrás dos problemas das pessoas. Deus está atrás da semente. O problema foi ela que arrumou. Aquele problema não impediu ela de encontrar Jesus. Tanta gente sem problema e não encontraram ele. As moças virgens que vieram pela manhã, elas não tiveram encontro com ele, elas não tinham problema, eram moças, ainda nem tinham tido a experiência do casamento, mas Jesus foi encontrar com uma mulher problemática. Ele não foi ali resolver o problema do casamento dela, ele foi ali trazer uma mensagem para ela. Por isso, irmão Brana disse, eu tenho uma mensagem para trazer. Casamento e divórcio. E passou os anos, só no ano que Deus o recolheu, que ele trouxe casamento e divórcio. Ele trouxe, e na sua igreja estava
cheio de pessoas com problema de casamento e divórcio. Estava cheio de samaritano na sua igreja. Ele diz, fique como estão. Porque a mensagem veio em busca da semente, do eleito. Não veio buscar resolver os problemas deles. Porque no Calvário ele já levou os nossos problemas, ele já levou as nossas enfermidades, mas ele estava sempre buscando o perdido. O Filho do Homem veio, São Marcos, parece capítulo 10, verso 45, o Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele encontrou a samaritana. Ele não foi com eles, Judas foi com eles, Jesus não foi. Porque a semente ia chegar ali. Ele tinha um encontro com ela, ali em Sicar. Deus tem um encontro com você. Não é com seus problemas, não. Seus problemas ele já levou. Suas enfermidades ele já levou no Calvário. Ele teve um encontro com você. Se encontrou com você na Assembleia de Deus, na Metodista, na Batista. Primeira e segunda etapa, na Unicista. Porque ele procura, São Lucas 19, 10, o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, falando do caso de Zaqueu. Os fariseus e sacerdotes, eles viam em Zaqueu os problemas de Zaqueu. Jesus via a eleição. Como é que você me vê? Como é que você vê seu irmão? Os seus problemas ou a eleição? Porque Deus, ele olha a eleição. Problemas, nós já viemos com problema. Viemos ao mundo por meio do sexo, falando mentira. Já viemos problemáticos. Só que ele veio buscar não os problemas, ele veio buscar a semente predestinada. Então a quarta mensagem é a mensagem da vida. Você pode ver que os cavaleiros, houve 4 cavaleiros nos selos e era um cavaleiro de morte. Era um mensageiro de morte. Suas mensagens eram de morte. Desde a primeira era, o cavaleiro do cavalo branco. Depois nós tivemos na terceira era o cavaleiro do cavalo preto. Depois nós tivemos o cavaleiro do cavalo vermelho. E na última era o cavaleiro do cavalo amarelo, morte. Mas também tivemos 4 mensageiros de vida. 4. Boi. Nós tivemos o boi, o leão, o boi, o homem e a águia. A igreja, ela começa os pés com Lutero. Os pés. Depois ela vem com Wesley, a língua com os pentecostais, mas a cabeça, aonde está a inteligência, a vida, é Brahma, é Deus numa carne, é o ministério do Filho do Homem. O irmão Brahma também, eu tenho aqui Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele disse, Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Filho do homem é um profeta. Deus sempre leva um profeta a um vale cheio de ossos secos. A coisa parecia que não tinha esperança. Acaso poderão reviver esses ossos? Você sabe que o capítulo 37 de Ezequiel está se referindo a Israel. Israel é um tipo também da igreja. Aí quando nós chegamos na era de Laodiceia, nós vemos uma igreja morna.
Nós vemos na era de Laodiceia um vale de ossos seco. Aí tem que aparecer quem? O Filho do Homem. Num vale de ossos seco não podia aparecer Lutero, ele não podia trazer vida, nem o Wesley, nem os pentecostais podiam trazer vida. Porque nós vemos que nesse vale de ossos seco há 4 etapas para que a vida venha. Vemos 4 etapas também. Vemos a etapa dos nervos, quando ele começou a profetizar. Começou realmente a criar nervos através da palavra. Vemos a etapa da carne, dos nervos vem a carne, depois veio a pele. E aí já estava um grande exército. Poderão reviver? Ele disse, tu sabes. O reviver é o reavivamento de Israel através das 2 testemunhas, Moisés e Elias. E também o reviver é o avivamento da esposa, que ela recebeu nesse dia depois da partida do irmão Branham. Ela não teve seu reavivamento nos dias do irmão Branham. Ela teve seu reavivamento no ano 2000. Oséias capítulo 6, ela teve no ano 2000 seu reavivamento. Porque a igreja, Israel teve que ser cegado para que os gentios pudessem entrar. Para Deus abrir os olhos dos gentios, teve que cegar Israel. Para Deus abrir os olhos da noiva, teve que cegar a igreja. Aí você pergunta, por que fulano não vê essas coisas? Porque Deus o cegou. Porque se Deus não cegasse, ele não podia abrir os seus olhos. Então a 4ª mensagem que nos traz é Elias. Malaquias capítulo 4, ele vem para restaurar todas as coisas. Joel capítulo 2, verso 25, restituí-vos-ei os anos, que foram comidos pela largata, pelo purgão, o gafanhoto, a oruga. Então tinha que vir uma restituição disto. Então aí nós tínhamos que ter um filho do homem, nós tínhamos que ter um profeta. Nesse tempo. O profeta nos explica detalhadamente, através da mensagem, a restauração da ave noiva. É somente você ler e que você vai ver ele explicando esse vale de ossos secos. Nós estávamos no vale de ossos secos. E nós viemos à vida através da 4ª mensagem. Porque o movimento de Lutero se denominou, o movimento de Wesley também, o movimento pentecostal, que foi o bateção de palma, os cânticos, os gritos, as línguas estranhas, isso também se denominou. Mas, quando vem o Elias, ele restaura batismo, santa ceia, lava-pés, e ele traz a revelação da palavra, a vida. Você respira, você levantou como um exército. Porque aquele vale de ossos secos, eles levantaram como um grande exército. Vemos Israel voltando para sua pátria. Só que Israel ainda não tem a vida. É necessário o Filho do Homem para chamar eles à vida. É necessário Moisés e Elias para chamar os 144 à vida. 144 mil à vida. Então, nós já levantamos para receber vida. E nós recebemos vida na 4ª mensagem. E a 4ª mensagem foi a mensagem de Branham. Foi o livrinho. E o livrinho foi dado a João. E João, quando profetiza, foi quando Ezequiel profetizou. E o Espírito veio dos 4 cantos da terra, entrou neles e eles se levantaram. Então não vai vir mais, já veio. A noiva já está pronta. Porque o noivo já está pronto há muito tempo. Ela está esperando somente o momento da chamada. Ela já recebeu a vida. Agora, a porta. Nós ficamos assim, e a porta? Está fechada? E parece que está fechada.
Porque a porta da arca se fechou. Foi 7 dias. O povo estava lá fora, a chuva não vinha, Noé estava ali dentro, um grande calor, né? Sem ar-condicionado, sem abertura dos lados, porque nos dias de Noé só tinha uma estação, verão, quente mesmo. E no 7º dia, começou a cair as pequenas gotas de juízo. Era chuva, mas era chuva de juízo. Porque aquelas águas que afogou e matou aquele povo, foi as mesmas que salvaram Noé. Só que Noé e a família obedeceram. Nós chegamos num tempo que nós aprendemos a mensagem demais. Nós conhecemos a história, só que isso não adianta. Eles conheciam a história de Noé, também não adiantava. Conheciam a mensagem de Noé, também não adiantou. Porque o importante era estar na arca com Noé. Não é você conhecer a história do irmão Brando, ter lido todas as mensagens, escutado todos os CD do irmão Brando, todo o CD do pastor Asmar. Isso não vai te adiantar. Se você não tem a revelação, você nunca leu essas mensagens entre linhas. Você não viu a preciosidade, a riqueza que é essa mensagem? Você nunca entrou no Espírito. Você nunca entrou no Espírito da mensagem. Porque o rapto é sobrenatural. Vem buscar um povo sobrenatural. Não vem buscar os problemas do povo. Jesus salvou, o último salvo dele era um ladrão. Era um homem condenado à morte. Um homem sob pena de morte, porque ele salvou. Então ele vem buscar uma noiva sobrenatural. Então nós temos que ser muito cuidadosos nesse tempo. Ser mais espiritual. E para ser espiritual tem que ouvir. Porque o rapto é fé. E a fé vem pelo ouvir. Amém. Como é que você vai no rapto se não ouve? Você está ouvindo quem? Está ouvindo a 4ª mensagem? Você pode ver que a 4ª mensagem já não está mais com Brana. Já está com a esposa. A voz já está nela. Não é Sara que riu. Sara não é tipo da noiva. Sara é tipo da igreja. Tipo da noiva é Abraão. Elohim lá, nos dias de Abraão, representava Brana, Deus em carne no século 20. Visitando o Abraão do dia. Abraão ali não era judeu. Foi chamado judeu na Babilônia. Hebreus foram chamados no Egito. Ali era gentil. Foi aonde ele recebe Elohim. E mais 2 anjos. Só que os anjos foram enviados com uma mensagem para Sodoma, onde estava o sobrinho de Abraão. Mas Elohim ficou com Abraão. A noiva é o Abraão do dia. Abraão não representa o William Branham. Porque o William Branham está sendo representado por Elohim, Deus em carne. Que era Deus, por isso ele recebe um novo nome. Ele subiu com um novo nome, desce com um novo nome. Ele não desce tendo o nome Jesus, ele desce sendo chamado Brana. Os filhos chamaram ele de Brana, o governo chamou ele de Brana, a igreja chamou ele de Brana, e sem saber. Como eles chamaram Jesus de Jesus, e não sabia que era o Cristo. Só dizia Jesus, o filho do carpinteiro, filho de Maria,
Mas ele não era filho do carpinteiro, ele não era filho de Maria, ele era Deus. Ele era um Deus todo-poderoso, ele era Isaías 9,6. Ele era Isaías 7,14, ele era o Salmo 22. Ele era toda a Bíblia em carne, eles tinham livro, mas não era o livro que ia salvar naquele dia, que aquele livro tinha se feito carne. Andava em 2 pés na terra, nem as águas do mar lhe afundavam. Ele andava por cima das águas, porque ele era o criador do mar. Então, quando ele veio no século XX, ele veio como ômega, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vendo um peixinho morto com as guerras para fora, ele disse: eu te dou a vida. Esteve num lugar onde não tinha esquilo, e o Senhor disse para ele: chama a existência. Era o mesmo Deus de Gênesis, que disse: haja luz. Ele disse: haja esquilo. E eles apareceram. E ele matou e comeu. Não era visão, era criação. Jesus já transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, mas quando ele vem no ômega, ele vem criando. E até hoje está difícil para a igreja poder crer. A igreja já está crendo num profeta, mas não crê em Deus. Está na carne. Só a noiva que crê, porque a ela foi revelado. Porque essa quarta mensagem é a da vida, que nos chamou a vida. Na mensagem Restauração da Ave Noiva, ele diz, parágrafo 457, profetiza, filho do homem, pode esses ossos viver? Eu gostaria que tivéssemos tempo. Temos isso anotado aqui, mas eu tenho que pular isso. Profetiza. Pode esses ossos viver? Nós estamos vivendo um tempo, é muito problema, mas é nesse tempo que nós vamos encontrar nossos irmãos aqui nessa dimensão. Amém. Eles vindo em outra dimensão, nos chamando. Por isso, você tem que renascer, não ter a mente carnal. A irmã Jaqueline, no último culto aqui em Viamão, no mês passado, ela teve uma visão, é uma visão maravilhosa, sobrenatural. Ela viu aqui dentro o seu tio que tinha partido, na visão, o irmão Assir. E ela viu o pastor Osmar aqui no nosso meio, aqui, na visão. Domingo passado era ceia. Ela teve a mesma visão em Sapucaí. Enquanto nós estávamos ali adorando, Deus falando através da palavra, ela estava de olhos fechados. Ela disse que estava tão claro. Gente, nós já estamos tão próximos. Amém. Isso aí não é para incrédulo. É para noiva. Amém, glória a Deus. É para noiva. Porque a igreja ela tem chegado numa condição de mornidão, de Laodiceia. Da terceira puxada também. Vale, por isso me veio essa escritura, essa semana. Toda semana pensando nisso. Vale de ossos secos. O povo não canta. O povo não se alegra. Não. Você já pensou, como disse o irmão Branco, bater na sua porta, uma madrugada, e aparecer ali uma pessoa estranha, você vai bater a porta na cara, porque você não está no espírito. E o profeta disse no tempo da unidade do sinal, que eles vão bater na sua porta, como na ressurreição de Jesus. Veio Abraão, veio Sara, veio os santos do Antigo Testamento. Jesus, quando apareceu no meio deles, ele estava assustado. Porque ele estava pensando na pesca, na empresa.
estavam com medo do inimigo, perderam seu líder. Mas ele deixou a mensagem, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Esqueceram essa mensagem. O problema é que você tem esquecido a mensagem de vida. Você está na sua cabeça a mensagem da dualidade, do retorno do profeta. É como um pastor, ele quer provar que ele é pastor, que ele é pregador. Você não precisa provar, não. Não precisa provar a sua chamada. Provar que você é cristão. Não precisa. Maior que está em você do que está no mundo. Então a gente vê a condição da igreja. A mente materialista é o que nós estamos lutando nesse dia. A gente se envergonha quando a gente lê a história dos reformadores. Wesley, Lutero, os pentecostais. Mas nós estamos num nível muito maior, com uma mensagem muito maior do que eles tinham, que é a quarta mensagem de vida. O último mensageiro. A gente se envergonha. Aí eu teria que dizer-lhes a verdade. Vamos um pouquinho aqui. Pode esses ossos viver? Tem as 4 etapas daquela igreja. Quais as 4 etapas dos ossos secos de Ezequiel que vem? Houve 4 etapas: nervos, carne, pele e vida. Nós tivemos isso aí, como a formação de uma criança. Nós já saímos dos ossos, da etapa de ossos secos. Mas a vida somente vem, não quando os nervos estavam nele, mas quando o vento soprou sobre eles, como o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 1. Um vento veemente. Aquele vento vai para trazer vida. Eles estavam sendo formados. Eles eram um vale de osso, aquela igreja. Jesus mandou que eles entrassem no cenáculo e esperassem até que do alto fosse revestido de poder. Até então, era só nervo, carne e pele. Só isto. E a vida? Nós vemos a igreja hoje, é somente nervos, carne e carne. Um povo carnal, povo na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. Pele. E a vida. Apocalipse 10, 8 a 11 é a vida. Amém. Essa vida tem que entrar. Quando a noiva souber quem ela é. Cristo é o mistério de Deus revelado. 234, 240. Se dá o rapto. Ela tem que saber quem ela é. Eu não quero aqui mostrar para vocês que eu estou trazendo uma grande mensagem. Eu não tenho. Se vocês fossem esperar em mim, estava perdido. Se eu não trouxesse a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, a igreja estava perdida. Como a Assembleia está perdida, a Universal está perdida, a Mundial está perdida. Todas essas denominações são filhas da igreja romana e estão perdidas. Primeira e segunda etapa está perdido porque é só nervo, carne, pele, não tem a vida. Lutero não pode soprar sobre ele porque não é filho do homem. Não há mensagem profética. Porque Lutero é nervos. O Wesley é carne.
Pentecoste não é vida. Pentecoste é pele. A vida é brana. Eu não estou falando de brana homem. Estou falando de brana Deus. Amém. A Índia interpretou errado. O Congo também, e muitos outros. Na América Latina tem muitos. Não é o homem. Estou falando de brana Deus. Não estou falando do nome, que o nome é para perdão de pecado, Senhor Jesus Cristo. Mas brana é a mensagem de vida. É a mensagem da vida eterna. Foi aí quando isso voltou. Quando o vento soprou, aquela quarta mensagem da vida foi trazida de volta. Eu restaurarei, diz o Senhor. Aleluia, glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Como diz o pastor Osmar, não é aleluias. Isso aí é louvores aos deuses. É aleluia. Amém. Yah é Deus. A quarta luz é para vir e trazer os mesmos sinais. Observe, justificação trouxe de volta a polpa. Santificação trouxe de volta a casca. A doutrina da santidade, o que trouxe de volta as folhas. Pentecostais, o que é isso? Pentecostais, folha, bate palma, alegra-se, regozije-se. Pentecostais, o que? O quarto foi a palavra. As folhas foram comidas por esses bichos. O fruto também eles comeram. Mas quando chegou na quarta mensagem, brana, a palavra, o alimento, a vida, a palavra feito carne, ela mesma, do fruto do sinal da ressurreição que Cristo teve finalmente, depois que a justificação foi plantada, a santificação foi plantada, e o batismo com o Espírito Santo, as organizações morreram. E Cristo tem outra vez se centralizou como o topo da pirâmide. Nós estamos agora chegando à pedra angular. Porque aí é que onde nós entramos no arrebatamento. É a pedra angular. Eu não tenho mais sonho para esse mundo. Porque o profeta já me mostrou. Tudo em um segundo vai ser explodido. Vai virar cinza. Nossa esperança está lá. Amém. Glória a Deus. A primeira linha é justificação. Santificação, batismo com o Espírito Santo. Então, a vinda da pedra. Daniel viu essa pedra. O que é isto? Aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado, para que então isso possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. E quando ele voltar, isto tomará toda coisa no rapto, onde eles serão justificados, santificados, com o batismo do Espírito Santo. O povo, quando começa a entrar no Espírito, quando eles oram, eles não oram. Quando eles ouvem, eles não ouvem. Quando eles começam a entrar no Espírito, eles começam a ver suas falhas, estão errados. Aí eles estão prontos para encontrar essa pedra. A pedra rejeitada. Quando nós começamos a ser rejeitados, como já estamos sendo rejeitados por alguns, nós reconhecemos que somos essa pedra. Essa pedra de esquina. Amém. Quando é que os discípulos começaram a reconhecer que eles eram Jesus? Quando começaram
começaram a ser perseguidos, ser mortos. Eles viram que eles eram pedra de esquina. Agora, como nós somos muito bem aceitos, não é sinal que somos pedra. Somos pedra que o mundo quer, pedra preciosa. Mas essa pedra preciosa, ela é cheia de crosta. Por isso eles rejeitam. Não tem aparência, não tem beleza. Por isso rejeitaram, mas não sabiam o valor que estava no seu interior. Oh Deus. Então, aquela pirâmide se firmará outra vez, a casa do Senhor viverá outra vez, a árvore da vida está crescendo outra vez. 460, restauração da árvore noiva, restaurar todos os sinais, o sinal de Ló, o fim do tempo. Nós passamos por isso, como que Ló, este anjo de Jeová, feito carne no meio do povo, assentou-se com suas costas viradas para a tenda e disse: onde está Sara, tua esposa? A igreja americana não viu. Quando ele disse isso aqui, e Abraão disse: na tenda atrás de ti. Eles não podiam ver, ler entre linhas, que Deus estava entre eles. Porque depois do culto ele vira as costas e disse: você veio de tal lugar, seu nome é Erva. Você estava orando do lado da janela, quase desmaiou. E a igreja não viu. A igreja chamou de adivinho, como chamou Jesus. A igreja rejeitou essa pedra. Era pedra que os judeus tinham rejeitado, agora o mundo gentil estava rejeitando novamente. Apocalipse 10, 8 a 11 era pedra de esquina rejeitada. Oh Deus! Então ele disse: eu vou te visitar. E Sara riu, a igreja. Ele disse: por que riu Sara? Ela na tenda. Amém. E ela tentou dizer que Deus estava mentindo. Não ri. O Senhor Deus disse: riu. Deus ia matar ela, só não matou, porque ela era um com Abraão. Riste sim. Jesus disse que seria a mesma coisa na vinda. Seria a mesma coisa nesse tempo. Sara riu novamente. Sara, a igreja da América, riu. Abraão creu. João, a esposa, o representante dela, creu. Amém. Glória a Deus. Mas a Sara rejeitou. A Sara vem e diz: Deus é um, Jesus é outro. Sara vem: não, ele vai ressuscitar, vai nos mostrar esses trovões. Mas João vem e diz: já foi tudo revelado. Amém. Louvado seja Deus. Então a luz do entardecer de Malaquias 4 veio brilhando através da escuridão, amém, para trazer a luz do entardecer na palavra predestinada, aleluia. O que é para ser aquela quarta mensagem? O que é esse quarto mensageiro? Estamos falando de William Branham. Para brilhar a luz na palavra, a luz predestinada, isso tem que vir. Algo tem que fazer isto, pois Deus disse: eu restaurarei. E hoje ele revelou que restaurou. Isso, Senhor, eu restaurarei. Isso é certo. A luz do entardecer vem brilhando através daquela palavra predestinada. Sim, Senhor. Essa luz vem brilhando. É a quarta mensagem, a mensagem da vida. Ele tem te encontrado junto ao poço de Jacó. Ele não vem encontrar os seus problemas, vem encontrar a sua semente, que foi colocada no meio de problemas. E ele vem tirar do meio dos problemas. Ele disse: aquele com quem tu vive não é teu marido.
ela tinha que ter passado por aqueles problemas. Como é que ela ia saber que ele era o Cristo? Ele o revelou. E ela disse, mas quem contou para ele? Ele é judeu. Mas ele não era judeu, ele era Deus. Uma mensagem que fez ela correr. Uma mensagem que fez ela ir de porta em porta. Chamar o povo para vir junto ao poço. Jesus não foi lá, eles vieram junto ao poço para ouvir, porque ele tinha mais. Ele tinha mais para aquele povo. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, Tu sempre tem mais para o Teu povo. Tu tens mais alimentos, Tu tens mais cura, libertação, batismo do Espírito Santo, colírio para ungir os olhos, óleo, Pai, para colocar nas feridas. Tu é o mesmo ontem e hoje eternamente. Que a Tua filha creia, Teu filho também. Problema de família já está resolvido, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem ouvido o seu clamor. Aleluia. Graças ao Senhor. Amém. Pai, abençoa teus filhos, tuas filhas nesse culto de Santa Ceia. Amém. Abençoa teus filhos e filhas através da internet. Nós pedimos a sua bênção. Te damos graça por a quarta mensagem, o livrinho profetizado outra vez por João, para fazer levantar essa noiva com vida. Amém. Amém. Ó Deus, que ela não seja somente nervos, carne, pele, mas vida. Glória. Foi o que o Senhor prometeu, vida com abundância. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória. Oh, essa palavra transforma, Amém, muda, glória a Deus. Glória. santifica a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa teus filhos através da internet, que eles venham sentir esse Espírito Santo onde eles estão. Amém, glória a Deus. Venham sentir esse poder da palavra falada, o poder da quarta mensagem de vida. Glória a ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que eles não venham ouvir somente por ouvir essa voz profetizada outra vez por João, Senhor, mas que eles possam sentir o poder que está nela, a vida que está nela. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas falhas. Abençoa cada família, meu Senhor, dando a tua bênção, a tua graça para cada um. No nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o tempo de crer. Somente crer nessa palavra, nessa mensagem da hora. Você através da internet